Olá, boa noite, paz do Senhor, bem-vindos e que Deus os abençoe. Estamos aqui outra vez para adorar e exaltar aquele que é o único digno de receber todo louvor e adoração. Estamos aqui novamente para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Novamente nos reunimos em nome do Senhor Jesus para ouvir a palavra e orar, para dedicar alguns momentos do nosso dia exclusivamente ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Somente Ele, e tão somente Ele, é o autor e o consumador da nossa fé. Se não fosse o Senhor, nas palavras do salmista, é só você examinar o Salmo 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? As águas nos teriam engolido vivos, sobre a nossa alma teria passado a corrente, águas impetuosas. Os nossos inimigos, por certo nós já teríamos sido presa aos dentes deles, mas o laço se quebrou, e como um pássaro, nós escapamos do laço do passarinheiro. E tudo isto graças ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor em nossa vida, se não fosse o Senhor em nossa jornada, se não fosse o Senhor em nossa história, se não fosse o Senhor em nossa caminhada, onde estaríamos nós? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Você já parou para se perguntar o que seria da sua vida se não fosse o Senhor? Você já fez essa autoanálise de onde você estaria não fosse o Senhor na sua vida? Em que situação você se encontraria hoje? Em que circunstâncias estaria vivendo? Eu quero agradecer a Deus pessoalmente, particularmente, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos guardou. Até aqui Ele nos abençoou. Até aqui Ele cuidou de nós. Até aqui Ele tem sido o nosso refúgio. Até aqui Ele tem sido a nossa força. Até aqui Ele tem sido a nossa esperança e fé. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus, aliás, deixou isso muito claro. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, não podemos fazer nada. Mas damos glória ao Senhor, porque através dEle eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Ele, sim, com Ele. Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36, pode conferir lá. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é tudo em todos. Ele é o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia também nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala acerca de Jesus de Nazaré, que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar dos grilhões, das correntes do pecado e da sentença de morte que sobre nós e sobre nossa cabeça estava decretada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Por isso, neste fim de noite, eu quero convidar você a receber, aí aonde você se encontra, vida. Vida abundante. Vida plena. Vida repleta de graça. Vida de vitória. Vida de crescimento. Vida de bênçãos sobre bênçãos. O crente tem dificuldades? Sim. Mas a palavra nos ensina que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, ainda que você esteja no meio de um deserto, no meio de uma provação, no meio de uma grande crise, no meio de uma verdadeira tempestade, enfrentando toda sorte de turbulências, ainda que você esteja, nas palavras do salmista, no vale da sombra da morte, lembre-se que o Senhor está com você. Sua vara e cajado te consolam. É Ele que prepara uma mesa na presença dos seus adversários e unge a sua cabeça com óleo. Então, nas palavras do salmista no Salmo 23, erga tua cabeça e glorifica o nome do Senhor. Nas palavras de Davi, o salmista, erga tua cabeça, porque mesmo que você esteja cruzando o vale da sombra da morte, pensa no lugar ruim de passar, pensa no lugar terrível de se estar, mas ainda que você esteja por ali, Ele está contigo. Ainda que você esteja atravessando esse vale, Ele está contigo. Ele unge tua cabeça. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar desorientado. Você não precisa ficar apreensivo, nem ansioso, porque o Senhor está contigo. Então, nesta noite, eu quero convidar você a crer que o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu rochedo. O Senhor é o seu guarda. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele é o seu guarda. Ele é a sua realidade de vitória, de graça, de bênção, de renovo e de fé. A realidade
do incrédulo, daquele que não tem o Senhor na sua vida, é uma realidade mesquinha. Porque as coisas parece que se vão com muita facilidade. Às vezes tem dinheiro, mas não tem família, não tem saúde, não tem paz. Quantas pessoas famosas, ricas, não têm paz? Sabe por quê? Porque o Senhor é o príncipe da paz. E Ele é que habita no teu coração. Ele é o príncipe da paz. E no meio da angústia, no meio da aflição, no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio da tribulação, Ele aparece e diz: Shalom, paz seja convosco. Eu quero iniciar essa nossa live, inclusive, pedindo a você que nos ajude compartilhando, ministrando sobre a tua vida paz, shalom, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Mesmo que você esteja num vale de ossos sequíssimos, mesmo que você esteja na cova dos leões, mesmo que você esteja na fornalha de fogo ardente, mesmo que você esteja numa situação absolutamente desfavorável, shalom, a paz do Senhor. Os discípulos estavam desesperados porque os judeus queriam matá-los, os judeus queriam prendê-los, os judeus queriam crucificá-los, a exemplo do que fizeram com Cristo, e Cristo aparece entre eles após haver ressuscitado e diz: Shalom, paz seja convosco. Eu sei que muitos de nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas, desertos, passando por aflições, turbulências, tempestades, mas não podemos deixar que isso tire a nossa paz. Nós vamos orar e é por isso que eu quero mais uma vez insistir com você para que você compartilhe esta live. Nós vamos orar outra vez, pedindo a Deus que ministre na vida de cada um, tanto nas pessoas que estão aqui com a gente, como também naquelas cujos nomes estão nos cadernos de oração. Para que o Senhor alcance cada vida de forma única, de forma poderosa, de forma verdadeira. Porque o Senhor pode fazer muito mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nesta noite, neste fim de noite de quarta-feira, 8 de setembro de 2021, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor, crendo, confiando, entregando, descansando, declarando vitória na sua vida. Independente das circunstâncias, independente das crises, independente das provas, independente das angústias, independente das aflições, independente das muitas situações vividas. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de cura e de graça. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem o livramento que você busca. Ele tem a direção que você procura. Ele tem, e só Ele tem, a verdadeira paz que todos nós precisamos intensamente. Ele é o príncipe da paz. Fora dele não há paz.
Só Ele tem paz para nos dar. Então, se você quer paz no seu coração, é necessário que o Espírito Santo esteja na sua vida. Senão não haverá paz. Veja o que acontece com os ímpios, com o mundo lá fora. Podem ter dinheiro, podem ter fama, podem ter sucesso, podem ter patrimônio, podem ter muitas coisas. Mas não tem paz. Vejam que ficam de casamento em casamento, de situação em situação, e nada basta. Sabe por quê? Sabe por que o homem sem Deus é vazio? Sabe por que o homem sem Deus ele é oco? Porque é a graça do Senhor que basta. Lembra do que o Senhor disse a Paulo, o apóstolo? A minha graça te basta. E se não tiver graça? Não basta. E se não tiver graça? Não basta, não é suficiente. Então é a graça do Senhor que vai fazer a diferença na tua vida. É a graça do Senhor que vai fazer a diferença na minha vida. É a graça do Senhor que você precisa, é a graça do Senhor que eu preciso, é a graça do Senhor que nós precisamos. E ela basta. Ela é suficiente. Ela é tudo que eu procuro nesta vida. A graça do Senhor. E se você tem andado de lá para cá, feito barata tonta, rodopiando para todo lado, procurando alguma resposta, eu preciso te dizer que a resposta está no Senhor e não tem em outro lugar, não. A resposta está no Senhor, porque é a graça dele que vai suprir, a graça dele é que vai completar a obra, a graça dele é que vai te dar vitória, a graça e somente a graça basta. Se não tiver a graça do Senhor, vai ficar sem graça. E sem graça, vai ser vazio, inquietante, desconfortável, preocupante e desesperador. Sem a graça do Senhor, nós não somos nada. Podemos ter dinheiro, riqueza de toda sorte, fama, bens, mas isso não resolve. Precisamos da graça do Senhor. E eu quero orar com você, e a oração nessa noite é: Senhor, derrama a tua graça. Depois eu vou compartilhar com vocês uma palavra, rapidamente, porque nossas lives são objetivas, são diretas, não são longas, não são cansativas. Estamos há 523 dias diariamente ministrando, dia sim e dia também. Então devemos otimizar o tempo, remir o tempo e tornar a ministração direta, objetiva, clara, eficiente e cirúrgica. Precisa. Então nós vamos orar. Convido você a orar comigo. Já estou aqui com os cadernos de oração nas mãos. E eu vou orar com você. Se você precisa de respostas, se você precisa de socorro, se você precisa de direcionamento, se você precisa de cura, se você precisa de uma palavra, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma vitória, eu preciso te lembrar que é a graça do Senhor que vai te bastar. Quando a graça do Senhor te alcançar, e a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor é que nos alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. As bênçãos é que nos alcançam. Eu fico às vezes até impressionado com um monte de gente correndo atrás das bênçãos. Não é assim. São as bênçãos que vão nos alcançar. São as bênçãos que vão chegar até nós. Desde que tenhamos a graça do Senhor.
E eu vou falar daqui a pouquinho sobre um homem que tinha a graça do Senhor. E as pessoas iam até ele para ouvi-lo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre um certo cidadão que tinha a graça do Senhor na vida dele. E as pessoas iam até ele para ouvi-lo. Nem sempre concordavam com ele, nem sempre havia consenso, mas o povo ia ouvi-lo, porque ele tinha a graça do Senhor. Sabe o que é que vai fazer a diferença na tua vida, na minha vida? Sabe o que é que vai mudar a situação, é que vai reverter o cenário, que vai mudar o contexto, que vai mudar a história, que vai criar uma nova realidade, uma nova situação, um novo ambiente? A graça do Senhor. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades hoje, mas ao orar, eu quero convidar você a orar buscando a graça do Senhor. Se o problema é financeiro, busque a graça do Senhor. Se o problema é familiar, busque a graça do Senhor. Se o problema é de saúde, busque a graça do Senhor. Se o problema é de documentos, de processos, de causas na justiça, busque a graça do Senhor. Se o problema é no ministério, busque a graça do Senhor, porque a graça do Senhor basta. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é tudo o que eu preciso. A graça do Senhor é tudo o que me basta na vida. Não há mais necessidade de coisa alguma, desde que eu tenha a graça do Senhor. E como é que eu faço para ter a graça do Senhor? Ora, eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso estar diante do altar. Eu preciso estar todos os dias, diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A minha vida é tua, minha casa é tua, meus bens te pertencem, minha família é tua. A minha vida é para o louvor da tua glória. Meus filhos são teus. Meu casamento é teu. Meu trabalho é para a tua glória. Meu chamado é para te exaltar. Profissão é para te exaltar, é glorificar o teu nome. E então a graça do Senhor vai sendo derramada na tua vida, na minha vida. Então a graça do Senhor vai enchendo. Por que Jesus tinha a graça do Senhor, Deus Pai? Porque ele estava em comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um só. Por isso ele era cheio da graça do Senhor. Para que você e eu sejamos cheios da graça do Senhor, é necessário que eu e o Pai, você e o Pai, sejamos um. Um só. E de que maneira isso é possível? Quando Jesus orou, ele nos ensinou a orar: Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Para que a graça do Senhor baste na minha vida, eu devo estar o tempo todo na presença de Deus, executando a vontade do Pai. A tua vida, a minha vida, tem que ser direcionada na vontade do Pai. Convém que Ele cresça, eu diminua. Ele cresça, eu diminua. A vontade dEle, não a minha. O que Ele quer, não o que eu quero. Então a sua graça será derramada. E a nossa oração é esta:
Pai, que a tua graça venha sobre nós. E para tal, ensina-nos a andar no teu propósito. Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem caminhado no propósito do Senhor? Eis aqui a pergunta que eu devo fazer para mim mesmo. Eis aqui a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Tenho caminhado no propósito do Senhor? Tenho feito a vontade do Pai? Tenho priorizado o que Ele quer? Isso a gente vai encontrar em todas as situações da nossa vida. Exemplo, vocês sabem, o Senhor me deu uma direção clara ano passado, em março, dizendo: pregue todos os dias nas redes sociais. Queridos, esta não é a minha vontade, é a dele. E eu estou aqui obedecendo exclusivamente. Um outro exemplo que eu lhe dou, nas finanças, nos bens materiais, no dinheiro. Você quer andar exatamente no propósito de Deus? Lembre-se de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Recebeu? Primeiro passo. Agora que tem Pix, que tem tudo isso, você já envia a quem de direito o dízimo. Primeira coisa. Isso é das primícias. A Bíblia traz ensinamento claro sobre isso. Então você terá a graça do Senhor nos seus bens, no seu patrimônio, no seu dinheiro, no seu recurso. Mas primeiro, para que a graça do Senhor venha, eu tenho que estar de acordo com o seu propósito. E a Bíblia fala tão claramente sobre isso. Como é que eu vou me desvincular? Como é que eu vou me desligar? Como é que eu vou negligenciar um mandamento? Não vai haver graça do Senhor se eu não obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus, ela não acrescenta dores. Então você deve obedecer. Eu não preciso concordar. Confesso que até hoje, às vezes, eu dou uma questionadinha lá e acolá. Senhor, por que tem que pregar todo dia nas redes sociais? Ele não me responde, mas eu obedeço. Não é da minha alçada questioná-lo, porque ele é Deus e eu sou apenas servo. Não é da minha alçada querer saber por quê. A minha ordem é clara e eu só tenho que obedecê-la. Portanto, se você quer ter algo na tua vida repleto da graça do Senhor, ande no propósito. Ande no propósito no seu dinheiro, ande no propósito no seu ministério, ande no propósito na sua casa, ande no propósito nas suas finanças. Seja fiel. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, e o Senhor vai te colocar sobre muito. Aprenda a obedecer, e a graça do Senhor será derramada. Aprenda a obedecer, e a graça do Senhor vai te alcançar. Aprenda a obedecer o propósito de Deus, e as bênçãos te alcançarão. Porque Deus cumpre a promessa. Sabe por que não acontece em nossa vida muitas vezes? Porque nós não obedecemos. Então que nesta noite, fim de noite, quase já início de madrugada, que vamos orar, você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu.
porque convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para te obedecer. Eis-me aqui, Senhor, para te render obediência. E essa obediência é o quê? Essa obediência é louvor. Essa obediência é adoração. Quando eu entrego, faço a vontade dele, quando eu entrego, quando eu coloco o Senhor no centro, ele se inclina, ele se prostra com as mãos derramadas para te abençoar. Ele te abençoa, ele te enche, ele te capacita, ele te unge, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ele te unge e o teu cálice transborda. Mas é necessário estar na graça do Senhor. Graça, favor imerecido, sim, mas graça é conquistada quando eu obedeço à vontade do Pai. É impressionante como Jesus se posicionava diante da vontade do Pai ao extremo. Jesus, lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível fosse, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Talvez em algum momento a vontade de Deus seja dolorosa. Talvez em algum momento a vontade de Deus seja difícil. Talvez em algum momento a vontade de Deus seja extremamente exigente. Mas é ali que você alcançará a graça do Senhor. É ali que a graça do Senhor vai tocar na tua vida. Oremos juntos, queridos, e que você nesta madrugada possa se posicionar diante de Deus para que a graça do Senhor te alcance em nome de Jesus. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor toque em cada vida aqui presente, bem como em cada vida cujos nomes estão registrados nestes cadernos de oração. Pai, que o teu Espírito possa fluir de forma poderosa. Que o teu Espírito possa tocar nestas vidas, diante de tantas necessidades, diante de tantas situações, diante de tantas dificuldades. O Senhor é Deus. O Senhor tem resposta. O Senhor tem livramento. O Senhor tem graça. O Senhor tem cura. O Senhor tem bênção. E a graça do Senhor é suficiente. Nesta noite, Pai, eu te peço, por todas essas pessoas que estão conosco, os pedidos de oração que estão sendo apresentados nesses cadernos de oração, e também te peço pelos nomes que estão registrados aqui em nossos caderninhos. Eu creio no teu livramento. Eu creio na tua graça. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua resposta. A graça do Senhor é tudo o que precisamos e ela nos basta. Por isso, Pai, eu apresento as vidas que estão conosco, os pedidos de oração nos comentários e os pedidos de oração nos cadernos. Senhor, não é necessário pelo muito falar, mas sim pela fé. E eu creio que o Senhor há de se inclinar, de se
dispor em nosso favor para nos abençoar e nos dar socorro. Porque o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Sei que há muitas pessoas que estão angustiadas, mas o Senhor é socorro. O Senhor é resposta. O Senhor é aquele que tem todo o poder. No nome de Jesus está escrito que nós iríamos expulsar demônios, curar enfermos. Portanto, é no nome de Jesus que nós apresentamos todas essas pessoas que estão conosco, os que já passaram por aqui e os que virão mais tarde. E é no nome de Jesus também que nós apresentamos estes cadernos de oração com todos os nomes de pessoas e famílias aqui registrados. Senhor, nós temos todo tipo de necessidade, desde problemas de saúde, saúde física, mental, emocional e espiritual, problemas financeiros, pessoas passando por aperto, por necessidade, desemprego, dívida, falta de recursos, de alimentos, de mantimentos, de recursos para fazer frente às despesas, às contas de consumo. Falta, Senhor Jesus, muitas vezes de condições de pagar os próprios aluguéis, oficiais de justiça batendo a porta, ordens de despejo, mas o Senhor é Deus que é dono do ouro e da prata. Quantas pessoas que também têm causas na justiça, perícias, pedidos em análise. Eu creio que Deus tem resposta. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E eu sei que há promessa de Deus para a vida de muitas pessoas aqui. De modo que, Senhor, eu quero apresentar estas vidas diante do Teu altar nesta noite, em nome de Jesus. Pai, abre porta de emprego, abre porta de livramento, abre porta de cura. Visita os hospitais, visita as unidades de terapia intensiva, visita, Senhor Jesus, as famílias, visita, Senhor, cada casa, família e lar aqui representados, visita, Senhor, os documentos, os processos, os pedidos em tramitação, visita os ministérios, as denominações, as lideranças, as congregações, visita, Senhor Jesus, aqueles que estão passando por momentos de desespero, alguns tendendo até a desistir da própria vida. Pai, o Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de cura e de poder sobrenaturais. Pai, a graça do Senhor é que nos basta, e nós rogamos a Ti que a Tua graça seja derramada sobre todas essas vidas, em nome de Jesus. A Tua graça é suficiente para nós. A Tua graça é tudo o que nós precisamos. A Tua graça é que nos basta. Pai, que a Tua graça seja derramada. Que a Tua graça seja derramada. Que a Tua graça seja derramada sobre todas essas vidas, em nome de Jesus. Que o Teu poder alcance essas vidas de forma especial. Que o Teu poder alcance as famílias. Que o Teu poder alcance o Teu povo e traga a vitória, e traga a cura, e traga a resposta. Que caiam por terra, Senhor Jesus, as enfermidades, as maldições. Que caiam por terra os espíritos malignos. Que caiam por terra, Senhor Jesus, as obras malignas que têm sido levantadas contra o Teu povo. Que cai por terra. Quebramos em nome de Jesus as correntes, as cadeias, os grilhões. Pai, que vitória e libertação sejam derramados nesta madrugada. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, de forma poderosa essas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos e desde já Te agradecemos. Para a glória de Deus, honra e glória
louvor e adoração sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não perca sua fé. Não deixe de crer. Não se abale com as circunstâncias. Muitas vezes a Bíblia fala que o inimigo, o diabo, ele fica como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar, quem ele possa tragar. O que ele faz? Ele faz barulho. Ele não é o leão da tribo de Judá. O nosso Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele fica rugindo, ele fica fazendo barulho, ele fica te desestruturando, ele fica te desequilibrando, ele fica te apavorando, ele fica botando terror para você se desestruturar. Ele faz barulho para você perder sua fé, ele faz barulho para você se desengonçar e se atrapalhar. Não entra nessa não. Mantenha-se firme. Não deixe de acreditar. Não perca sua fé. Como o diabo trabalha para você perder sua fé? Como o diabo trabalha para você negligenciar a sua fé? Entra nessa não. Entra nessa não. Não deixa o inimigo te desestruturar. A graça do Senhor é sobre a tua vida. Continua acreditando. Continua declarando a vitória. Tá esquisito, tá estranho, tá ruim, tá difícil, tá apertado, mas você dá glória. Porque você não se baseia naquilo que você vê. Você se baseia naquilo que você crê. E a fé não se baseia no que os olhos podem ver. A fé se baseia naquilo que eu creio. Naquilo que eu confio. Naquilo que eu não vejo, mas que eu trago à existência. Declarando vitória. Em nome de Jesus. Eu sei que há muitos aqui, eu fui acompanhando os pedidos de oração que vocês foram escrevendo nos comentários. Eu sei que há muitos aqui em situação delicada, difícil mesmo. Mas não pare de acreditar. Não pare de confiar. Sabe por quê? Porque quando tem propósito de Deus, a situação pode estar bastante complicada, Deus vai fazer a obra. E eu quero compartilhar rapidinho uma palavra para você que se encontra no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. 28. O texto conta o momento em que Paulo é prisioneiro em Roma. Paulo está preso em Roma. E é um tipo de prisão domiciliar. Ele está preso em casa. Veja o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 28. No versículo 16, está escrito que foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ele estava em prisão domiciliar. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Foi permitido a ele era cidadão romano, ele estava sendo processado, digamos assim, e foi dada a ele autorização para ele morar por sua conta. Não ia ficar numa masmorra, não ia ficar na cadeia. Ia ficar em casa, por sua conta. E um soldado iria ser o sentinela que o guardava, porque estava preso. Prisão domiciliar. E o que acontece? Da sua casa, Paulo pregava a palavra. Esta palavra despertou a minha atenção. Veja que interessante. Paulo não foi por acaso a Roma. Na verdade, havia um propósito de Deus
na ida de Paulo a Roma. Havia um propósito de Deus, que ele pregasse a palavra. Mas quando existe um propósito de Deus, mesmo na situação mais impensável, mais improvável, Deus faz a sua vontade. Mesmo no contexto mais descabido, mesmo no cenário mais desfavorável, Deus é soberano. Deus é soberano. E no versículo 23 está escrito que, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. O que é que Paulo estava fazendo? Paulo pregava a palavra. E ele pregava aos judeus, aos da sinagoga. Então ele passou pela lei de Moisés. Paulo era conhecedor. Ele passou pela lei de Moisés, passou pelos profetas e anunciava o evangelho de Cristo Jesus. É claro que se você vai lendo, alguns creram, outros não. Isso é natural. Mas Paulo pregava. E agora o versículo 30 diz assim que por 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. E alguém poderia perguntar assim, mas pregando em casa? Pregando em casa, queridos, quando Deus tem um propósito, Ele faz de jeito mais impensável, mais improvável, mas Ele cumpre a sua vontade. Eu estou há quase 1 ano e meio pregando em casa. Só que através das redes sociais. Já tem quase 1 ano e meio. Agora em outubro vai fazer 1 ano e meio. Aliás, em setembro. Na verdade, em setembro. No final de setembro. Vai fazer 1 ano e meio. Que estou pregando em casa. Veja como Deus tem a maneira dele fazer. Ah, mas é uma pandemia. Como é que vai fazer? Através das redes sociais, de casa, você alcança o mundo. Aqui, o centro econômico, o centro financeiro, o centro de governo, o centro do império era Roma. Paulo estava em Roma. E de lá ele pregava. Por 2 anos, as pessoas vinham até ele e ele pregava. Ele falava da lei de Moisés, ele falava dos profetas e ele falava do evangelho. Então não importa a circunstância, importa a vontade de Deus. Independente da circunstância, olha só, pregando em casa. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não sei falar. Ei, Deus é que está no controle. Ele tem a maneira dele agir. Ele tem a maneira dele fazer. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Alguém poderia dizer, mas Paulo era prisioneiro. Olha, enquanto prisioneiro, de casa, ele pregava por 2 anos. Pensa no tanto de gente que recebeu essa palavra de Paulo, pregando para eles de casa. Quantas pessoas foram até Paulo? Quantas pessoas ouviram a palavra? Quantas pessoas foram alcançadas? E tem gente dando desculpa ainda. Queridos, agora então com as redes sociais, que desculpas nós temos para não anunciar a palavra? Agora que temos à nossa disposição tanta tecnologia, queridos, se você não dá conta, não tem coragem de fazer uma live, faz uma videochamada, manda uma mensagem, manda um versículo. Todo mundo hoje tem, de alguma forma, através do seu dispositivo móvel celular, alguma rede social. Nem que seja simplesmente o WhatsApp. Manda um versículo, manda um áudio, manda uma palavra. Você será como Paulo pregando de casa. Pregando em casa, sim, pregando em casa. Pregando em casa. Independente das circunstâncias. Ah, mas estamos na pandemia, pregando em casa. Ah, mas eu não tenho diploma de teologia, pregando em casa.
com a sua linguagem, com a sua simplicidade. Paulo era doutor na lei, eu sei disso. Mas dentro da característica dele, ele também pregava em casa. E tem gente preocupado, não, tem que ter estrutura, tem que ter templo, tem que ter aparato, tem que ter aparelhagem, tem que ter instrumentos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter nada, tem que simplesmente abrir a boca que o Senhor vai encher. Pregando em casa. Paulo por 2 anos pregou em casa. Veja esta palavra, por 2 anos, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Ele recebia as pessoas em casa, pregando o reino de Deus. Olha o que ele fazia, versículo 31. E com toda a intrepidez, é isso que tem faltado muitas vezes, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Intrepidez e sem impedimento. Olha só que interessante, Paulo era prisioneiro, mas ele não tinha impedimento. Paulo era prisioneiro, mas ele não tinha impedimento. E por 2 anos pregou, 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 pregou e ensinou com toda intrepidez e sem impedimento as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, falávamos antes da oração sobre a graça do Senhor. Este cidadão aqui, Paulo, as pessoas iam procurá-lo. Por quê? Ele tinha a graça do Senhor. Certa vez, Paulo pediu a Deus que tirasse dele um certo espinho na carne. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E Paulo então dizia: então muito mais eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Entenda, portanto, que Paulo aprendeu a viver na graça do Senhor. E essa graça trazia as pessoas para perto dele. Essa graça fazia com que as pessoas fossem até ele. Essa graça fazia com que as pessoas fossem ouvir a palavra na sua casa. Que você também seja um canal de bênçãos. Que você também seja um oásis no deserto nos dias de hoje, nessa secura que vive a humanidade, para que a palavra seja pregada através da tua vida. Pregando em casa? Sim, por que não? Ou onde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, na praia, no shopping, na farmácia, no mercado, na praça, na rua, no ponto de ônibus, no fretado, pregando a palavra. Pregando a palavra com graça. Paulo pregava sem nenhum impedimento, mesmo sendo prisioneiro. Você está preparado para Deus te usar? Você está preparado para Deus tomar a tua vida nas mãos dele, com graça, te capacitando para você ser canal de bênçãos? Você está preparado para ser instrumento nas mãos do Senhor? Independente das circunstâncias. Paulo aqui tinha todas as desculpas para falar assim: eu vou pregar, não, eu estou preso. Pelo contrário, eu vou pregar sim. Agora que eu vou, eu tenho toda a oportunidade. Eu estou preso, mas eu tenho liberdade. Eu estou preso, mas eu não tenho impedimento. Eu tenho a graça do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de crise. Eu estou preso, mas eu tenho a graça do Senhor. Eu estou na prova, mas eu tenho a graça do Senhor. Eu estou no deserto, mas eu tenho a graça do Senhor. E eu quero te desafiar para encerrar essa live. Pregando em casa?
está falando comigo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus te abençoe. Fique com Deus. Medita nessa palavra. Chegou agora no finalzinho, é só você acompanhar. Vou deixar a live gravada. Você pode assistir de novo, pode compartilhar, pode encaminhar, pode ouvir a palavra outra vez e ser abençoado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Pode receber o link pelo Telegram, pode receber o link pelo WhatsApp. Basta que você saia daqui, clique na bio aqui do Instagram, vai abrir todas as redes sociais, você pode se inscrever nos canais e compartilhar e ser abençoado. Receba essa palavra da parte do Senhor. Pregando em casa, está falando comigo, porque eu quero continuar na graça do Senhor. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, queridos. Amanhã a gente se encontra. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.